Muito bem, uma excelente noite a todos. Aqui quem fala é Davi Menezes. Hoje serei, com muita alegria e honra, mestre de cerimônias do nosso Momento Saudável, o nosso encontro quinzenal com os nossos clientes, com os nossos familiares, com os nossos consultores. O objetivo desse evento é apresentar a Herbalife, o seu programa, e principalmente educar as pessoas que estão interessadas em um estilo de vida mais ativo e mais saudável, bem como cumprir a nossa missão, dar a nossa contribuição para tornar esse mundo mais saudável e feliz. Hoje à noite nós teremos uma convidada muito especial. Eu tive a oportunidade de conhecê-la já há bastante tempo, nas minhas viagens pelo Brasil, treinando aí os consultores. Ela sempre foi uma ótima aluna, aplicadíssima, daquelas que senta sempre na primeira fila. É uma pessoa que hoje é uma amiga muito querida. A formação dela é em medicina e a especialização em cirurgia plástica. Ela reside e trabalha em Brasília, no nosso Distrito Federal. Ela começou as atividades dela como mentora de bem-estar e estilo de vida ativo e saudável, mais ou menos na mesma época em que ela começou a consumir os produtos e também tornou-se uma consultora. Já são quase 20 anos de experiência acumulada. Eu a considero uma excelente profissional, muito estudiosa, uma pesquisadora independente que nem eu, e hoje vocês vão ter uma entrega muito especial. Eu estava conversando com ela nessa semana para a gente alinhar como é que nós iríamos realizar juntos esse momento saudável para todos vocês que estão aqui conectados no Zoom e também no YouTube, e a gente escolheu um tema que tem muito a ver com ela. Ela vive esse tema, então vocês vão ter a oportunidade de assistir uma aula sobre como construir saúde, beleza e longevidade de dentro para fora. Então, gostaria que vocês agora pegassem seus materiais de anotações. Qualquer dúvida, vocês anotem, depois vocês podem conversar com o consultor que convidou para cada um estar presente aqui conosco. Ele está devidamente treinado para esclarecer todas as suas dúvidas. Vamos tirar o máximo de proveito desta aula que teremos agora com a nossa querida Mardélia Sandra Gomes. Com você. Ótimo trabalho. Muito boa noite, muitíssimo obrigada, que acolhimento incrível, que honra é a minha estar aqui nesse momento saudável, um projeto que começou pioneiro e que tem se transformado numa gigante e poderosa ferramenta de ajuda a muitas famílias pelo Brasil e também fora do Brasil. Então, minha gratidão sempre por ser indicada para dividir a experiência com todos vocês, através dessa equipe fantástica, o professor Davi Menezes. Para mim um motivo de muito orgulho poder fazer parte disso tudo e aprender, né, a partir dos ensinamentos dele. Então, eu sou realmente uma aluna, uma eterna aluna, e hoje eu quero aqui, então, partilhar com vocês algumas coisas que a mim são muito importantes, não só pela prática vivida como mentora de bem-estar e estilo de vida, mas também vivenciando tudo isso, assim como falou o professor Davi. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela, para que a gente possa dar início. E aqui estou eu. O tema hoje é como construir beleza, saúde, longevidade, tudo que nós buscamos e precisamos e merecemos, mas de dentro para fora. Então, na minha formação de cirurgia plástica, as pessoas sempre tendem a pensar na questão de melhorar tudo que está aparecendo, não é? E eu entendo que isso não é possível se a base não estiver cuidada. Então, eu me dedico realmente a viver isso e a ensinar isso às pessoas, porque os resultados serão sempre mais seguros, mais duradouros e muito mais bonitos. Isso é a grande verdade. Então, aí nessa foto, estou eu bem pequenininha com o ano, e agora essa foto mais recente. No final da palestra, eu quero que vocês fiquem bastante atentos, que eu vou mostrar qual é a trajetória que eu tenho conseguido e que eu tenho certeza que é possível para muitos daqui também. Então, fiquem atentos até o final, que a gente vai ter essa mostragem para vocês, tá bom? Mas qual é o nosso interesse aqui, o nosso propósito aqui?
é mostrar para vocês as necessidades nutricionais em cada etapa da nossa vida, despertando para um novo conceito de estilo de vida, que hoje é tão falado, mas que não pode ficar apenas na teoria ou numa informação vaga. Nós precisamos realmente adotar essas mudanças, mas precisamos e queremos dar para vocês soluções que sejam práticas, que sejam versáteis, que sejam adaptáveis a qualquer ritmo de vida, a qualquer idade e, principalmente, seguras, eficientes e suportadas pela ciência. E é por isso que nós, eu, como médica, o professor Davi Menezes e tantos outros consultores, abraçamos isso, porque nós temos a total confiança naquilo que a gente ensina e vive. E para falar de longevidade, de expectativa de vida, não há como começar diferente. Precisamos lembrar de que o nosso prazo de vida tem se alongado. É lógico que esse ritmo de crescimento ele foi muito maior numa certa fase da evolução, e agora ele é um pouco mais lento, mas ele continua existindo, principalmente devido aos recursos tecnológicos, científicos, às grandes descobertas, que têm nos permitido viver mais. Então, a média de vida de esperança para o Brasil hoje é na faixa de 76,6 anos. Muda, logicamente, de estado a estado, a depender principalmente das condições de educação e condições sanitárias. Mas essa é a média Brasil. É lógico que isso tem uma diferença também, não só pela região, mas pela idade e sexo. Nós sabemos que os homens, na faixa etária mais jovem, eles têm mortes mais prematuras. Isso não é devido a causas naturais. Então, essa balança sempre vai pesar. Então, a mulher acaba tendo uma expectativa de vida um pouco maior, porque existe essa perda no grupo masculino, notadamente pelas mortes geradas por violência. E nesse movimento de pandemia mundial que nós vivemos, nós também vamos ter uma repercussão. Eu só trouxe essa estatística para vocês, para que vocês não achem que o mundo está agora virando ao contrário. Não, não é isso. A ciência e a tecnologia, tudo começa a trabalhar muito mais ativamente ao nosso favor. Mas na conta, nós vamos ter um período onde tivemos muitas mortes prematuras. E isso cai na balança. Então, é só uma questão de adaptação, mas espera-se sim que o brasileiro, o bebê que nasceu agora nesse ano, 2019, 2020, tem uma expectativa de vida menor em função desse contexto, e que não é só no Brasil, é mundial. Junto com isso, nós temos as mudanças de natalidade. Então, nesse gráfico, nós observamos que as pessoas tiveram um boom maior de crescimento de relação a bebês por 1.000 habitantes entre os anos de 1980 e 1985. E depois disso vem decrescendo. Isso tem a ver com vários fatores. À medida que existe toda uma evolução e outras prioridades são apresentadas, um melhor controle de planejamento familiar e outra estrutura no contexto da sociedade e das famílias, é natural que essa redução aconteça. Então, o que nós temos agora é que ter esse entendimento, porque o programa, a natalidade continua baixando, mas é porque nós precisamos nos adaptar a essa nova dinâmica demográfica, porque a vida não para também de mudar na sua estrutura. Mas vamos ver, então, o que vem a ser a qualidade de vida, que é o que a gente está buscando aqui. A qualidade de vida tem como designação o contexto de saúde, bem-estar físico, emocional, espiritual, intelectual, tudo junto. Mas também, hoje, a gente tem que ver o entendimento de como cada pessoa percebe esse contexto na sua vida e as suas potencialidades enquanto está vivo. E nessa divisão, nós precisamos separar as ações governamentais, mas também as ações do indivíduo. A questão de como cada pessoa vê o mundo e coloca suas prioridades. E aí nós temos no Brasil um dado preocupante, porque os brasileiros não se preparam ainda de maneira correta para a qualidade de vida ao longo de todo o período de maturidade. É tanto que nós temos uma estatística de brasileiros em cerca de 70% sem planos de saúde, 80% que não se preparam para a aposentadoria e 70% que não conseguem guardar dinheiro. Embora nós estejamos aqui hoje tratando do aspecto nutricional, é importante entender que as nossas necessidades precisam ser satisfeitas para nos sustentar diante também dessa mudança toda que nós temos no mercado de trabalho. Então, vamos ver os fatores que impactam
as ações que impactam nessa qualidade. De um lado, nós tivemos uma mudança muito grande na questão de como trabalhamos hoje. Então, todo mundo já sempre precisou trabalhar muito, mas o trabalho hoje, ele leva a uma outra característica, que é a necessidade de uma produção quase que sem limite. Então, as pessoas precisam ser mais produtivas, com menos tolerância ao erro. Isso gera um estresse psicológico muito grande. As pessoas acabam precisando investir muito tempo e muita energia em qualificação, para que elas possam ser as donas das vagas de mercado, e muitas vezes se submetendo a rotinas extenuantes em termos de jornada de trabalho. Vem com tudo isso, claramente, um estresse com carga excessiva, falta de tempo, falta de condições de preparo, vem a alimentação, vem o sedentarismo, um sono desregulado. Hoje nós estamos num momento ainda de pandemia com reclusão, com trabalhos em casa, mas todo mundo sabe que nas grandes cidades, principalmente, o tempo gasto em trânsito, em engarrafamentos, ele é muito grande. Isso não só gasta o tempo de produção, de tranquilidade, como também aumenta o nível de estresse. E aí acaba sobrando pouco tempo para o descanso, repouso, lazer. Então, se você junta a má alimentação e o sedentarismo com um fator que se soma a isso, realmente nós temos um resultante bem preocupante. Aí vem, dentro de um lado, o estilo de vida puxando para o desgaste, que acaba negligenciando a saúde, tanto que nós temos hoje no Brasil mais da metade da população acima do peso, com um número cada vez mais preocupante de obesos. E hoje eu trouxe um dado importante da questão do sono, que as pessoas precisam estar atentas a valorizar o momento do repouso, porque todo o controle de equilíbrio entre apetite, saciedade, a parte que regula a reparação das nossas células, a regeneração e principalmente aqui a ação dos hormônios, que são os rejuvenescedores, eles podem ficar muito prejudicados com o sono inadequado. E às vezes corrigindo isso ajuda muito a manter o resto em ordem. Nós temos um impacto da imunidade importante quando há deficiência de qualidade de sono e também no prejuízo de memória, por conta do desgaste, do desequilíbrio na atividade das sinapses. E, em contrapartida, quando nós temos observado o aumento de doenças crônicas aparecendo às vezes muito cedo, como diabetes e a hipertensão, elas ficam muito mais difíceis de serem reguladas por conta do aumento da resistência insulínica e da dificuldade de regular a pressão, quando o sono não é valorizado. Juntando-se tudo isso ao descompromisso com o futuro, já deu para sentir um cenário que realmente a gente precisa buscar soluções, mas é para isso que nós estamos aqui também hoje. Como escolher? Como saber o que eu preciso priorizar na minha alimentação? Então, essa aqui é a pirâmide nutricional de Harvard, não é nova, mas é bem diferente daquilo que nós estávamos acostumados a ver no passado, onde na sua base já existe aqui a inserção da atividade física e a distribuição de alimentos bem mais diferente do que era no passado, porque hoje nós precisamos muito mais de qualidade nutricional e de menos calorias, já que a nossa vida é mais confortável. Nessa pirâmide já se prevê a suplementação, porque há muito tempo já se sabe que aqui, mesmo que haja toda uma conta de alimentos saudáveis, não é mais possível obter tudo. Nós precisamos repor aqueles nutrientes essenciais, sem que isso represente aumento de ingesta de mais calorias, porque senão a balança do peso não vai conseguir seguir. E, lógico, nós temos também a previsão aqui de uso de álcool, notadamente aqui o vinho. Nós queremos repor substâncias que são benéficas à nossa saúde, mas como em toda situação, sempre aprocie com moderação, ok? Isso tudo precisa vir para um prato saudável, que deveria ser assim distribuído, onde a metade seja prevista como de vegetais, principalmente vegetais crus, orgânicos, os cozidos precisam ser pouco cozidos, então a gente precisa entender que o preparo do alimento, às vezes, faz com que a qualidade nutricional se perca. Então, até isso é um item a ser observado. A ingesta de proteína como nutriente mais importante da nossa alimentação e que deve estar presente em todos os horários, ela deve ser dividida entre proteína animal e proteína vegetal. E nós precisamos, sim, aprender a comer mais as proteínas vegetais, porque elas vão ter uma menor dificuldade na digestão, vai ser mais fácil a absorção, e nós vamos poder aproveitar os benefícios dos vegetais, principalmente nos fatores que são os nossos protetores celulares. E a nossa carga de carboidrato precisa ser carboidrato complexo em quantidade bem moderada.
carboidratos ricos em fibras, para que nós tenhamos uma liberação de energia lenta, progressiva, para que não haja sobrecarga e pico de insulina que acaba desgastando a função do pâncreas. Então, imagine, se no passado nós viveríamos, em média, 65 anos, hoje, para se viver 70, 80, 90, 100 anos, o seu pâncreas, o seu fígado precisa funcionar bem até lá. Então, é o que a gente faz hoje na nossa alimentação que vai dizer se esses órgãos vão trabalhar bem no futuro, ok? Agora, trazer isso tudo para dentro de uma proporção que seja eficaz é que é o maior desafio ainda se a gente fosse se basear exclusivamente na alimentação. Porque imagina o que seria distribuir todos aqueles alimentos nessas proporções, entre as gorduras saudáveis, as fibras, as vitaminas, os minerais, ter os fitonutrientes, e aí só tem um jeito, em fonte vegetal, inserir atividade física, trabalhar a hidratação, pôr o descanso como circuito, como se fosse até parte da nossa alimentação. É muito difícil, mas para nossa sorte nós temos a ciência, a tecnologia e pessoas que se preocupam diuturnamente em trazer soluções, porque tudo isso aqui pode sim fazer parte da nossa rotina, inclusive como experiência gastronômica da mais diversificada possível. Desse outro lado aqui da imagem, vocês podem ver várias experiências com produtos da Herbalife que obedecem exatamente essa distribuição, que vão trazer não só a questão nutricional, mas o sabor, o prazer, a diversidade na alimentação, que é muito importante e faz parte da qualidade de vida, faz parte do bem-estar, o comer bem, o ter uma mesa bonita e atrativa também para aproveitar. Aqui nós temos todo o portfólio de produtos disponível na Herbalife Brasil e mais alguns. Nós somos um país realmente privilegiado, porque nós temos muitos sabores aqui para desfrutar de cada experiência, e sempre a Herbalife traz como uma pesquisa de mercado aquilo que possa agradar a mais nichos de pessoas com suas preferências. Então, esses produtos estão divididos por categorias, e eu vou aqui agora entrar em cada fase da vida, destacando o que poderia ajudar nesse desenvolvimento, pensando na longevidade saudável. Começando pelo momento onde se gera uma vida, a gestação. Então, todo mundo aqui ainda escuta a história de comer por dois. E hoje eu quero que vocês comecem a pensar em comer para dois. É totalmente diferente. Se nós pensássemos na gestação como um grande proprietário de terras que fosse produzir, certamente pensaríamos muito e trabalharíamos muito antes para preparar essa terra antes do plantio. E por que não ser assim no ser humano? É a mesma coisa. Então, a gestante precisa também se preparar. Ela precisa ter um organismo em condições de ficar bem e de ter a gestação onde aquela nova vida tenha um desenvolvimento saudável, porque isso vai sim repercutir ao longo de toda a história de vida daquele bebê. Então, antes a gente tinha muito receio em fazer uma gestante, por exemplo, reduzir peso. Mas hoje nós observamos muita situação de sobrepeso e obesidade numa gestante, e que tem tanto malefício, traz tantos perigos para tanto ela quanto para o bebê, que hoje já se trabalha o controle de peso mesmo durante a gestação. Nós estamos aqui mostrando para vocês a nutrição Herbalife. E se vocês observarem a lei de rotulagem, os nossos rótulos obedecem absolutamente tudo que a legislação e os órgãos reguladores preconizam. Mas ali está colocado que grupos populacionais diferentes precisam ter o aval do nutricionista, do seu médico que acompanha. Sim, e nós seguimos e obedecemos absolutamente essa norma. Mas eu quero trazer para vocês o conceito de que hoje nós sabemos, é possível que todo mundo utilize, inclusive uma gestante, desde que, logicamente, acompanhada por quem cuida dessa gestação. Então, nesse portfólio, a gente tem aqui uma categorização dos produtos, e eu quero chamar a atenção para os substitutos parciais de refeição. Quando se utiliza uma refeição das 3 principais substituídas, nós conseguimos reduzir as calorias e ofertar uma quantidade maior e mais equilibrada de nutrientes através dos nossos shakes, que podem ser tanto os shakes doce como a NutriSup, que é a opção salgada.
ele vai conseguir cortar calorias e oferecer mais nutrientes do que qualquer pessoa daqui dessa sala conseguisse colocar no prato. E isso é ciência, ciência e segurança. Os nossos shakes adequadamente preparados, principalmente com acréscimo de protein powder e do Nutrev, que é o nosso substituto inteligente de leite, e nas receitas que vocês viram naquela página anterior também, ele acaba substituindo a farinha, nós não precisamos usar farinhas. Nós temos um alimento altamente enriquecido com uma relação carboidrato-proteína ótima, com enriquecimento de vitaminas, minerais e fibras. Uma carga de fibra que para a gestante é extremamente importante. Então, ela pode perfeitamente também se beneficiar do composto de fibras prebióticas que nós temos aqui na opção líquida com sabor ou pó ou tablete, para que ela atinja o nível adequado. Então, todo mundo sabe que nas alterações hormonais da gestação existe mais retenção de líquido, existe o intestino que não funciona também. A saúde intestinal da mãe vai ajudar na saúde geral do bebê que está se formando. Aqui o colágeno ele está colocado como opção de ceia. E o colágeno, que nós chamamos hoje de Beauty Booster da Herbalife, da linha Skin, ele tem não só o colágeno Verisol, que é o único colágeno que funciona realmente para benefícios da pele, e a pele da gestante precisa e merece cuidados, não é? Ele também tem na sua composição o Whey Protein, que usado, por exemplo, como sugestão de ceia, vai aumentar e melhorar a hidratação e dar uma ceia leve e proteica, para que o controle de apetite também seja regulado. Os lanches saudáveis são de extrema importância, então aqui nós temos vários, nós temos as barras de proteína, as sopas, o protein coffee, porque não é proibido tomar café, né? Não tem nada que fale que às vezes as pessoas pensam que gestante, que criança não possa tomar café, isso não existe, ela precisa tomar um bom café, mas sem açúcar, não é? E todos esses lanches são indicados por quê? Porque a gestante hoje não está em casa esperando os 9 meses. Ela está ativa, trabalhando, cuidando de muita coisa, então ela também precisa de praticidade. E aqui eu destaco alguns nutrientes essenciais, que são os micronutrientes, vitaminas, minerais, cálcio, e o ômega 3. Então, como nós estamos ali numa fase de formar uma nova vida, tudo que é bom precisa ser usado para essa nova vida. E é lógico que se a mãe não ingere, vai faltar. Então, a suplementação de vitaminas e minerais é uma questão que é comum e é excelente opção no caso dos produtos da Herbalife, porque são produtos que funcionam como alimentação, como suplementação alimentar e não como medicamento. E a gente sabe hoje que o ômega 3 é um importante nutriente na formação, que todo pediatra ginecologista fala que vai funcionar como uma inteligência do bebê que está ali dentro. Então, no consumo diário de uma alimentação saudável, a suplementação de ômega 3 é sim importante. Dentro da nutrição esportiva, eu deixei destacado aqui a glutamina, que mesmo nós a conhecemos como relacionada à atividade física, mas pode ser usada como uma melhor adaptação para reforço de imunidade e manutenção de massa muscular, que é muito importante. E em todas as fases eu vou deixar sempre destacada a nossa linha de banho, porque não existe nada mais gostoso, mais macio, mais delicioso no banho do que esses produtos da linha externa da Herbalife. Na próxima fase, nós chegamos na infância. E a infância é o momento do desenvolvimento da maior parte das potencialidades que nós temos. E é nessa fase que precisa ser muito de atenção na alimentação. A criança precisa, sim, de alimentação variada, ela precisa de um pouco mais de calorias para potencializar o crescimento e desenvolvimento, mas ela precisa de calorias boas. É nessa fase que se consolidam os hábitos e que as crianças vão copiar o que tem em casa. Então, que os adultos já comecem a prestar atenção no que eles fazem, porque será o espelho melhor para o filho seguir. A fase escolar é a fase de maior acúmulo de massa óssea. Então, olha a importância de se manter isso dentro de um equilíbrio. Mas a gente sabe que o café da manhã é, sim, muito negligenciado nessa fase. E a correria sempre é a primeira desculpa. Mas é aquela velha história que eu falo como mãe também. A gente precisa escolher ser mãe e não só escolher ter filhos, porque isso representa, assim, a necessidade de cuidado. Quando nós vemos fotos dessa maneira, por exemplo, é muito feliz, é muito bonito. E a gente não vê isso sempre. Isso aqui também é muito comum. Então, a gente precisa pensar
o que nós estamos comprando, o que nós estamos fazendo para reproduzir nos nossos filhos uma conduta pensando na vida e na qualidade deles que eles vão enfrentar a partir do momento que nascem. E, de um outro lado, uma criança que está em pleno desenvolvimento e com aumento de massa óssea, precisando de energia, ela precisa gastar essa energia. Não é essa cena que a gente deve ter. Embora toda a tecnologia e a escassez de cuidados, de amparo nos cuidados das crianças sejam realidade, é possível se fazer alternativas, acompanhando com os pais. Vou precisar só colocar aqui a tarde. Não tem problema. É preciso promover prática de atividade física e recreação em qualquer lugar, seja acompanhando os pais, seja dentro de casa, fazendo qualquer atividade que os pais possam, colocar o filho para acompanhar esse processo. Só um pouquinho. E isso não é difícil, mas isso precisa realmente ser praticado. E para essa fase, o que nós podemos destacar nos produtos? Aqui, dentro daquele mesmo portfólio, eu quero destacar o Nutrev. O Nutrev, ele está autorizado para ser ofertado às crianças a partir do momento que encerra-se a amamentação. Isso porque hoje nós temos uma tendência mundial de menor consumo de leites, nós temos muitas pessoas com algum nível de intolerância e pessoas que simplesmente, mesmo sem intolerância, optam por não consumir o leite. O nosso Nutrev, ele está adequado para o consumo dessas crianças também, como uma oferta mais rica em proteína de alto valor biológico, com uma melhor digestibilidade, com assimilação fácil e com benefício em todos os órgãos e sistemas. E ainda é um produto enriquecido com fibras, que para a criança é, sim, muito importante, pensando-se no ambiente intestinal, e também enriquecido com outras vitaminas e minerais, com muito mais teor de cálcio do que um leite comum, por exemplo. Então, aqui nós conseguimos destacar o Nutrev, porque ele está registrado com esse propósito. Falar que a criança não pode consumir os produtos da Herbalife é algo extremamente relativo. O que nós não podemos é cuidar da criança como se fosse um adulto pela metade. Nós precisamos entender e adaptar as suas necessidades. Mas dentro de todo aquele cardápio de receitas, qualquer criança pode, por exemplo, degustar um bolo feito com shake, uma panqueca, um waffle, respeitando as suas necessidades. E sem querer tirar dela a opção de comer a comida natural. Porque existem fases no desenvolvimento da criança onde existe uma inapetência natural e que ela não quer determinados tipos de alimentos. Só que a única maneira de fazer com que aqueles alimentos entrem na rotina é simplesmente ofertando e comendo. E ofertando a partir da família. Então, o nosso paladar, ele pode sim ser educado e deve ser educado à medida que nós nos expusemos mais vezes, repetidamente, aos vegetais principalmente, ensinando e trazendo isso para o nosso contexto. A forma de preparo é que nós vamos diversificar, ok? Na próxima fase, nós vemos o momento da revolução da adolescência, tirando toda aquela questão da revolução emocional, de aceitação, de imposição de vontades e tudo, nós temos que pensar que existem modificações estruturais. Enquanto o adolescente busca por autonomia, quer definir sua própria identidade, e ele está muito mais susceptível às influências sociais, e hoje as influências de mídia, então realmente é uma fase de grande atenção e revolução. E tanto que se coloca esse grupo dentro de um grupo de risco nutricional, porque eles pulam café da manhã, porque eles têm um horário de sono alterado, porque eles gostam de trocar refeição por lanches e nem sempre são lanches bons. O aumento de consumo de bebidas ruins, adoçadas, gaseificadas e alimentos ultraprocessados é muito grande nessa fase, e isso muito motivado pela mídia também, mas precisa ter atenção, porque quando atingimos um excesso de peso, obesidade, hiperatividade e a busca por dietas de emagrecimento rápido nessa fase, a gente tem que pensar muito em como está se desenvolvendo a mentalidade desse adolescente, que já está nessa ideia de querer soluções rápidas, onde a vida não pede rapidez, ela pede repetição de bons atos, não é? Então, essa cena daqui é extremamente comum, porque é essa a vida de socialização
que o nosso jovem tem, sempre vai ter. A gente só, às vezes, precisa trocar o ambiente. Então, em casa, dá para trocar esse ambiente da geladeira. Se na nossa geladeira tiver alimentos saudáveis e mesmo preparados com os produtos que nós podemos manter refrigerados, essa cena de ataque não é absolutamente necessária, não é? Porque a criança ou adolescente só come o que os pais compram, que está em casa, a menos que você entregue o dinheiro para alguém que não sabe ainda e não tem como ter a responsabilidade de gerir a compra. Então, cabe também, independente da idade, a essa ação. Então, os ambientes podem sim ser transformados e eu vou mostrar para vocês que isso é algo possível, porque já pratico isso aqui há muitos anos, tá ok? Para o adolescente, dentro de todo aquele portfólio, nós não vou ficar repetindo item a item, mas nós podemos sim trocar aquela ideia de substituir refeição ou pular refeição pelo substituto parcial de refeição, preparado a depender do porte do adolescente, até chegando ali à fase do adulto jovem, com proteína em Nutreve, o colágeno a partir apenas dos 25 anos, as fibras são ótima opção, e nessa fase a gente vai ter uma boa aceitação das fibras líquidas por causa do sabor, que vai lembrar um refresco. As barras de proteína podem estar nos bolsos, nas bolsas, para facilitar e não atacar o que não deve. Eles precisam normalmente de se sentir mais acordados, mais energizados, mais dinamizados, e os nossos chá herbal e o nosso NRG é uma oferta excelente disso, segura, natural e que realmente traz o equilíbrio. A suplementação dos micronutrientes entra no mesmo contexto e, a depender da idade, ainda não a nutrição esportiva, porque a gente tem ainda tem uma classificação de que para o uso de nutrição esportiva você tem um limite de idade a ser obedecido. A nutrição externa, já falei que faz parte de todo banheiro saudável, tá certo? De todo banho saudável. Chegando na fase adulta, a partir do adulto jovem, é um momento também de grandes mudanças, e hoje mais ainda. Então, se aquele jovem que fazia atividade física começa a ingressar numa faculdade, em curso, em pós-graduação, e trabalho, estágios, ele não tem mais tempo disso, abandona-se, vem o sedentarismo. É a fase de assumir as responsabilidades e lembrar que não dão conta de fazer aquilo que os pais faziam em casa para preparar todo aquele ambiente, porque a correria às vezes não deixa. Então, a pessoa que se vê num estilo de vida inadequado da infância e adolescência, dificilmente na fase adulta, ela vai sozinha conseguir voltar. É preciso a gente fomentar isso dentro das famílias, porque toda essa evolução, faixa a faixa, depende do que a gente faz em cada momento desse. Disciplina requer planejamento, que muitas vezes as pessoas não sabem fazer. Então, todas as pessoas, de uma maneira geral, todas não posso falar, mas de maneira geral as pessoas falam, eu não tenho disciplina. Mas ela não tem disciplina porque ela não aprendeu a se planejar. E nós podemos ajudar essas pessoas a fazer um bom planejamento a partir do momento que ela tem informação. A atividade física hoje, ela pode ser inserida em qualquer momento do dia. E não precisa ser uma hora de academia, mas o corpo precisa de movimento. E pode ser feito em pequenos intervalos e repetidos a pequenos intervalos, várias vezes ao dia, não há problema. Contanto que seja uma atividade que a pessoa faça regularmente, ela descubra aquilo que ela gosta de fazer, porque é o que ela vai fazer com prazer e vai fazer mais e vai fazer melhor, e que isso passe a fazer parte de um contexto da sua rotina diária. A comida pronta é o nosso grande vilão. Porque, diante desse cenário, o que as pessoas querem? Aquilo que está pronto, que está rápido, freezer, micro-ondas, comeu, sem observar a qualidade. Então, essa fase pede praticidade, mas nós precisamos pensar no que nós estamos comprando, do que nós estamos consumindo. As dietas de iFood que nós vemos hoje, todos os aplicativos de venda de alimento, são, às vezes, um grande perigo, porque é muito fácil, é gostoso, mas repetidamente aquilo pode representar no futuro, ou às vezes no futuro mais curto, um risco muito grande. O adulto é a faixa que pode consumir absolutamente todos os produtos que estão formulados no nosso portfólio. A substituição de refeição pode ser feita uma vez ao dia para quem está no peso, pode ser feita 2 vezes ao dia para quem precisa eliminar peso, pode ser suplementada para quem precisa ganhar peso, mas todos os lanches que estão aqui colocados podem entrar em qualquer fase, independente se a pessoa precisa ou não reduzir peso. O colágeno continua sendo uma opção maravilhosa para a ceia, e é sempre trazendo também o conceito da praticidade.
A fase de tratamento da saúde intestinal através das fibras, através dos chás, melhorando também a hidratação, a suplementação de vitaminas, porque o nosso consumo de peixe é muito baixo, e ainda que a gente possa consumir mais peixes, a gente tem que lembrar da qualidade do peixe que existe disponível em cada região. Nem sempre é o peixe mais rico em ômega 3, e nem sempre o preparo consegue ofertar a quantidade de ômega 3 necessária. Então, suplementação de ômega 3 hoje, ela precisa fazer parte da rotina do dia de todas as pessoas. Essa é uma questão que tem a ver com melhora dos processos inflamatórios, melhora da proteção do tecido nervoso, controle do perfil das gorduras, melhora daquele trabalho de perda de volume de gordura visceral, melhora da lubrificação. Então, tudo isso, sem contar a imunidade, a proteção e a resposta de raciocínio e reflexo, tem a ver com a suplementação de ômega 3. E nós temos isso no nosso portfólio, que é maravilhoso. A nutrição esportiva, ela vai entrar na medida em que cada pessoa começa a se dispor a fazer. Então, para cada perfil, nós temos a opção da glutamina, por exemplo, nós temos o whey protein, que não só precisa estar ligado a exercício, mas ele pode servir como lanche. Nós temos os outros compostos de reposição hidroeletrolítica, que é o nosso CR7, nós temos o pós-treino, tanto para atividade de força quanto para atividade aeróbica mais intensa, de modo que cada pessoa consegue adaptar. Os produtos, eles são personalizados a depender da necessidade. E é para isso que existe um consultor adequadamente treinado, capacitado para atender. A última fase que nós temos, então, seria a fase especial da vida. E quando eu falei lá atrás sobre aquela estatística da natalidade e com o aumento da expectativa de vida, a gente já vive hoje esse conceito onde nós temos mais avós e menos netos. As pessoas estão ficando mais tempo vivas e, graças a todo esse avanço, claro, com menos crianças nascendo. Então, a primeira chamada de atenção aqui é de que os adultos precisam aprender a se cuidar desde já e para sempre, porque nós não vamos ter esse aparato das famílias antigas, onde vários sobrinhos, vários primos, vários netos poderiam se dispor no tempo para cuidar dos avós. Então, os avós precisam estar em condições de viver bem e de ter autonomia para gerenciar a sua própria vida. E isso começa sempre pela nutrição. Então, nessa fase, nós temos que observar que existe alteração do paladar, do olfato, pelo próprio envelhecimento, a questão da dentição, mastigação fica prejudicada, o idoso com menos atividade tem um apetite reduzido, ele precisa ser lembrado muitas vezes da hidratação, porque as pessoas ainda acham que só toma água quando tem sede. É preciso estimular a movimentação ativa do idoso, e não só a movimentação da caminhadinha, da corridinha ou da dança, mas o exercício de força para garantir autonomia e reflexo, porque ele precisa aprender a se gerir, sim. Todo mundo que tem uma pessoa de mais idade na família sabe do que eu estou falando. O sono do idoso é alterado, até por conta também da sua inatividade, mas ele precisa contar com, às vezes, com mais momentos de descanso ao longo do dia, sendo trabalhado uma recuperação saudável também. O declínio da memória tem muito a ver com o que se faz desde o início, com a carga de estresse e com a maneira como a pessoa enxerga o mundo, a vida, e com o legado que ela quer deixar, o que ela está fazendo enquanto está viva. Então, esse declínio de memória, essa atenção, esse raciocínio podem ser melhorados, embora hoje nós estejamos assistindo muito o aparecimento das doenças que antigamente a gente escutava, só via nos livros, né, da faculdade, tipo, por exemplo, Alzheimer e Parkinson. Então, são situações que podem acontecer, mas naquilo que depende do estilo de vida, que é 70%, está na nossa mão de decidir mudar, né? Nessa fase, nós precisamos de mais vitaminas, de mais minerais e de menos calorias ainda do que na fase adulta, porque essa faixa etária tem menos gasto de energia. Então, não adianta aumentar o gasto calórico, mas precisamos aumentar o aporte de nutrientes. E, principalmente, focar na proteína, para garantir que a perda de massa muscular, que nós chamamos de sarcopenia, seja reduzida e que os músculos mais fortes consigam sustentar um esqueleto e ter mobilidade naquelas articulações. Lembrando que a melhor ingesta de proteína também tem a ver com a parte neurológica e a parte de memória.
Essa faixa precisa muito trabalho na questão da digestão, então o aporte de fibras é sim necessário, e o ômega 3, como eu falei, já está realmente incluído em tudo. Então, de novo, que quando eu coloco essas imagens destacadas, seriam aqueles produtos de maior impacto para a fase. Não quer dizer que um idoso, por exemplo, não possa tomar o nosso chá herbal e o nosso NRG. Eu vou mostrar para vocês uma foto da minha mãe, e que ela consome absolutamente tudo. Mas aqui eu destaco aquilo que vai mais no impacto dessa necessidade. Então, vocês podem ver que aqui a gente tem praticamente todos os produtos, e eu não consigo, de fato, dizer o que não deveria usar, o que não é prioridade, porque se nós pensarmos os benefícios dos nutrientes e das combinações de produtos aqui, a primeira ideia é que eu quero tudo, eu preciso de tudo, e realmente é essa. Todos os produtos podem fazer bem. Lógico que nós trabalhamos sempre de maneira personalizada. E agora eu vou contar para vocês, dentro dessa evolução, a minha prática, para que vocês possam entender como eu comecei, como eu conheci, já fazem, como o professor Davi Menezes falou, já fazem aí perto dos 20 anos, eu vou daqui a pouco fazer o meu terceiro ciclo de renovação celular, e isso é fantástico, porque não só amo, apesar de ser da área de cirurgia plástica, eu sou fascinada pelo mundo da digestão, da nutrição, eu entendo sempre isso como uma coisa mágica que acontece dentro de nós. Não existe produto mágico, eu sempre falo que a magia acontece dentro de nós quando a gente se cuida, quando nós oferecemos a nutrição correta. Então, vamos lá. Eu, aos 36 anos, quando eu conheci, a convite de um amigo, a empresa Herbalife. E eu fui, porque sendo cirurgiã plástica e observando que as pessoas sempre buscam pela questão do controle de peso e beleza, eu fui conhecer. E ao ver os resultados e que tudo estava baseado em nutrição, com suporte pela ciência, imediatamente eu quis tudo, totalmente tudo. E essa sou eu. Então, hoje, aos 54 anos, essa é a minha idade, e esse ano eu faço 55. Quando eu olho essa foto, é lógico que, assim, infelizmente, a foto não tem uma boa qualidade aos 36, mas naquela época nós não tínhamos os celulares de hoje, então vocês têm que levar isso em conta. Mas o mais incrível é eu entender e ver que a idade pode passar na carteira, nos documentos, mas a nossa energia, a nossa saúde, a nossa disposição pode ser levada a um novo patamar, sempre cuidando da base. E essa é a minha mãe aos 55. Então, daqui a pouco eu mostro a minha foto e a dela para que vocês comparem o que a gente pode fazer. Essa foto da minha mãe aos 55 anos, ela não começou a usar os produtos nessa idade, mas ela começou a usar os produtos aos 62 anos. E a minha mãe sempre reclamou de tudo na saúde, então não tinha um órgão nela que funcionasse bem. E eu sempre acompanhava, mesmo quando jovenzinha, adolescente, as consultas e tudo, porque ela sempre tinha algum problema para tratar. Ela sempre tinha uma dieta para fazer, mas nunca dava certo. A verdade era essa. Porque o estilo de vida estava errado, porque o conceito da nutrição estava errado. Foi quando eu conheci que eu já trouxe isso para dentro da minha família e que a minha mãe começou a utilizar os 62. E nessa foto, ela tem 80. Ela completou 80 anos este ano. Então, quando eu olho para minha mãe e eu vejo os meus tios, eu sei que ela é a melhor de todos em termos de saúde, de energia, de disposição, de vitalidade, de alegria, porque a que melhor se cuida. Provavelmente porque ela tem uma filha que está sempre ali estimulando, acompanhando, corrigindo, às vezes até puxando a orelha. Mas a gente precisa também fazer esse papel, né? De uma vez cuidado, passar a ser o cuidador. Então, a minha mãe, aos 80 anos, ela tem energia, ela é uma mulher produtiva, ela trabalha, ela tem o seu próprio espaço de vida saudável e ela é conhecida como a vovó do shake. Imagina quantas pessoas que ela cuida e inspira por esse estilo que ela vive, por esse exemplo que ela leva, né? Então, tá aqui. Se eu conseguir chegar aos 54, usando os produtos desde aquela minha fase, e a minha mãe está aí com a foto aos 55, vocês podem imaginar que essa construção de saúde, de beleza, de longevidade, é possível sim, e é sempre melhor de dentro para fora. E aqui em casa, a gente precisa contar isso também, porque aos 55, enquanto a minha mãe só reclamava de tudo, que nada funcionava direito, na mesma idade dela,
eu pego uma bicicleta e eu vou pedalar aí 10 quilômetros, 12 quilômetros, e eu volto sem nem estar cansada. Então, isso é a prova de que realmente funciona. Então, eu não me sinto com essa idade. Eu sei que eu tenho, mas a minha sensação de energia e disposição hoje vai perdurar porque os cuidados estão estabelecidos. Aqui em casa, quando eu conheci a Herbalife, eu trouxe para todo mundo. Esses são os meus filhos, o Danilo tinha 3 anos e meio, a Natália tinha 8 anos e pouquinho, e já começou a fazer parte da nossa rotina o uso do shake como substituto, como complemento no caso deles. Para eles sempre foi como complemento. E os produtos foram entrando. E hoje, como mãe, passei a fase da infância, de adolescência, com os meus filhos saudáveis, com energia boa, aprendendo a escolher melhor. É lógico que eles, às vezes, fazem as experiências dele de comer as bobagens, mas isso não é problema quando a rotina é boa, né? Então, as exceções também são compensatórias. E hoje eles estão assim. A Natália fez 26, o Danilo fez 21, e eles continuam bem. Então, meu papel de mãe, de educadora, de cuidadora e de dar o bom exemplo está cumprido, né? E quando eu vejo o que eu consegui em comparação à minha mãe, imagina eles que começaram bem mais cedo. Isso é incrível. E o que eu quero provocar vocês pela última parte seria, e por que não? Diante de tudo que nós já sabemos, diante de tudo que nós vemos e assistimos aqui nos noticiários, nas pesquisas, nas entrevistas, nas lives que todo mundo tem acesso, nós temos informação de sobra. E nós temos também modelos e exemplos de pessoas que fizeram a grande mudança, estão desfrutando da riqueza de ter esse estilo de vida melhorado, cuidado. Por que não fazer? E por que não você? O que mais falta, quero chamar essa pergunta, é muito importante, o que mais falta para que cada um tome realmente a decisão? E por que não agora? E quando eu falo agora, é exatamente por causa dessa foto. Então, quando eu falei a vocês que é a minha satisfação em ter conduzido toda essa trajetória da minha família bem, é exatamente aí que eu quero parar. Porque nós não temos garantia de absolutamente nada, nós não temos controle de absolutamente nada, mas nós podemos ter uma trajetória que nos dê tranquilidade. Essa foto inicial é exatamente a minha, quando eu comecei, e meu esposo, e que teve uma morte prematura, apesar de todos os cuidados, apesar de ter reduzido o peso, apesar de usar os produtos, apesar de fazer exercício, apesar de termos uma vida equilibrada. São coisas que estão no imponderável, que nem o cardiologista dele consegue explicar. Mas existem 2 situações que recentemente eu escutei numa entrevista, eu achei muito importantes, que é a dor do arrependimento, quando a gente não toma atitude e depois acontece algo que não é favorável, essa é a dor do arrependimento. E a outra dor é a dor do remorso, quando por nossa falta de habilidade ou de determinação de ajudar a informar o próximo, a gente pode contribuir positivamente ou negativamente também para a qualidade de vida de uma outra pessoa, que pode ser perto de nós ou não. Então, como ele faleceu aos 46 anos, jamais eu dormiria sossegada se eu não tivesse adotado a mudança do estilo de vida. E nessa parte eu tenho certeza que nós fizemos tudo e nós vivemos todo esse período na plenitude dos cuidados, da energia e da atenção. Eu jamais me conformaria em não ter feito algo sobre. Mas a gente precisa lembrar que tem situações que são fora do nosso controle. E a gente precisa seguir em paz, não é verdade? Então, o que eu quero deixar de mensagem final a vocês é, a partir de já, não mais espere. Traga para a sua vida um pouco mais de significado, porque esse tempo passa rápido demais. Todos nós escutamos isso quando éramos criança, não é? Quando a gente vai ficando mais maduro, a gente parece que vivencia essa frase. O tempo realmente passa rápido demais. E a qualidade do que a gente vai viver hoje, amanhã e daqui mais 10 ou 30 anos, depende do que a gente assumir agora, como controle de nossas vidas. Ok? Então, agradeço por demais a atenção e a paciência de todos vocês. Espero encontrá-los sempre aos sorrisos, né, com esperança, com lucidez, com energia. E quero chamar agora de volta
meu querido e estimado professor Davi Menezes, para fazer o nosso encerramento, porque tudo isso que eu falei pode ser feito com muita vantagem, pode ser feito de uma maneira extremamente acessível, e é sobre isso que a gente vai dar seguimento. Então, uma boa noite, um beijo no coração de todos vocês. Espetacular. Eu estou até emocionado com a sua apresentação de hoje. Ela teve alguns temperos aí inéditos, principalmente na conclusão. Muito obrigado em nome de todas as pessoas que estão conectadas e como coordenador deste evento, pela sua contribuição. Você estava mais inspirada do que nunca. E também parabéns pelos seus resultados, querida. E parabéns por contribuir com tantas pessoas a partir da sua experiência pessoal e da sua família. Hoje também eu tive inspirado com a sua apresentação e muito identificado com ela, Mardélia, porque minha mãe também está conectada aqui assistindo você. E ela utiliza os produtos desde 1995, ocasião em que nós começamos a usar os produtos e a distribuí-los. E é a minha mais valiosa e mais importante cliente, e a mais antiga. Ela também me dá um pouco de trabalho, de vez em quando, tem que fazer isso que você faz com a sua mãe, mas o resultado dela é extraordinário, bem como o do meu pai. Ela vai fazer 85 anos e ele já tem 86 anos, e para nós, para a nossa família, é uma grande alegria eles estarem bem e aqui conectados. Ela acabou de abrir aí a câmera dela, ela está aí, com o nome Isolda. Muito bem, meus amigos, vocês que estiveram esta noite conosco, parabéns pela presença de cada um. Nós estamos concluindo o nosso momento saudável e eu quero agora compartilhar 3 slides para que a gente possa encerrar esta apresentação. Se dentre vocês ainda tem pessoas aqui que não conhecem os nossos produtos, que estão tomando conhecimento pela primeira vez, gostaria de convidá-los para que vocês falem com seus consultores, que são responsáveis pela sua presença conosco esta noite, nos alegrando e nos prestigiando com o seu tempo, a sua atenção, sobre o nosso programa de vantagens, o nosso clube de vantagens, que é o programa do cliente Premium. Você pode conversar com ele para obter as informações de como fazer a sua inscrição, para você ter acesso à plataforma de comunicação, relacionamento e a experiência de compras que você vai, doravante, ter a oportunidade de conhecer e continuar conosco nesses eventos, recebendo a melhor informação para que você aumente a sua responsabilidade sobre o processo. A vida, ela é feita de eventos e processos. Muitas pessoas dizem assim, o evento que mudou a minha vida. Quando, na realidade, no evento a gente tem inspiração, tem testemunho, tem informação. Mas a verdadeira mudança começa depois que o evento acaba, no processo de mudança de hábitos. E hoje vocês tiveram informação mais do que suficiente, juntamente com inspiração para começar essa mudança. Nós estaremos juntos com vocês. Esse clube de vantagens tem inúmeros incentivos. A Herbalife, este momento, está com programas de reconhecimento dos clientes que são mais consistentes. Então, vocês também vão poder conversar com os seus consultores para saber sobre essa promoção do chefe. Quem tem consistência aí no consumo dos produtos vai ter, nos próximos meses, a oportunidade de ganhar de presente um kit de experiência culinária para que você possa, como disse a doutora Mardélia, fazer as suas próprias receitas com os nossos produtos para diversificar a experiência gastronômica. E pela primeira vez, desde que nós começamos as atividades da Herbalife no Brasil, nós vamos ter o sorteio no final do ano de uma BMW. Então, todas as pessoas que são nossos clientes prêmios, que estão consumindo os produtos regularmente, estão ganhando cupons. Você pode obter as informações sobre esta promoção com o seu consultor, para quando chegar a época do sorteio, quem sabe, um de vocês que está aqui conosco esta noite pode ser o felizardo. Agora, o mais importante é a oportunidade de mudança de vida. Então, a nossa mensagem final é essa. Enquanto a gente continua a tomar as precauções necessárias para nos proteger, nossa família e os nossos semelhantes, vamos seguir mudando os hábitos nutricionais e estilo de vida da humanidade a partir dessa mensagem, do nosso exemplo, para fazer deste mundo um lugar mais saudável e feliz.
Na próxima segunda-feira, nós teremos novidades. Teremos uma grande apresentação em outro tipo de evento, também voltado para a educação de clientes, que nós chamamos de Hora Saudável. E este humilde servidor será o palestrante. Em breve, nós estaremos, esta semana ainda, liberando as informações detalhadas sobre o conteúdo. Então, fiquem com Deus, tomem a melhor decisão e sejam muito bem-vindos à Herbalife, quem está nos assistindo pela primeira vez. Os demais continuem focados, se cuidando e participando de todo esse movimento que nós estamos criando para gerar qualidade de vida compartilhada. Parabéns pela presença e muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Boa noite a todos.